Senhor, até o tutano, Pai. Abençoa seu filho, Pai. Que o menos espiritual nessa noite venha flutuar nessa casa, em nome de Jesus, porque eu já sinto a tua presença. Eu já sinto que hoje haverá cura, haverá milagres, haverá mudanças, haverá pessoas voltando para o Senhor, haverá, Senhor, nomes escritos no livro da vida, Senhor, porque o Senhor não levanta um profeta, Senhor, para nada. O Senhor levanta um profeta para a tua glória, Pai amado. E hoje, Senhor, usa o seu filho de uma forma poderosa, em nome de Jesus, e nos dê um bom culto para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glórias a Deus. Aplauda o Senhor, meus irmãos. Obrigado. Graça e paz, querido, poder tomar o seu assento, glorificando o nome do Senhor Jesus. Amém. Você está feliz? Começar a semana na presença do Senhor, não tem nada melhor. Obrigado, Diácono PR. Que bênção, meus queridos. Eu sou muito grato ao Senhor por estar aqui nesta noite. E quero dizer que você vai ficar feliz comigo, porque hoje eu tenho uma palavra rápida, mas uma palavra direta para o teu coração. O culto vai terminar cedo hoje, já liguei aqui meu cronômetro, para poder, né, ter que seguir os nossos apóstolos, tem que terminar no tempo, né? Queridos, é uma honra, um prazer estar aqui nessa noite para ministrar com você, compartilhar um pouquinho daquilo que o Senhor colocou no meu coração, mas eu quero começar o culto desta noite dizendo: Diácono PR, muito obrigado, porque hoje você foi obediente à voz do Senhor. Né? Já uns 2 cultos aí que o Diácono PR, que teve essa arrumação do Espírito Santo, né? Dele abrir o culto, deu pregar, mas as outras vezes eu posso falar que ele foi desobediente. Ele mudou a palavra que ele ia dar e depois ele falou: pastor, devia ter falado outra coisa, que Deus estava confirmando a mensagem. Eu falei: tá vendo? E hoje o homem de Deus me abre falando em Romanos 5, falando sobre fé. E eu vim aqui nessa noite falar exatamente sobre isso. E o Senhor confirmou através da boca do Diácono PR. Eu dobrei meu joelho aqui e falei: Senhor, se não for essa palavra, muda tudo. Vira a mesa, Senhor, é o Senhor que manda na minha vida. Às vezes a gente faz isso, né, pastor Kleber? A gente prepara a mensagem, mas a gente vem e a gente fala assim: olha, quem fala é Deus. Eu estou nas mãos do Senhor, eu não sou nada, é Ele que vai falar, é o povo, é a igreja do Senhor. E o Senhor confirmou: não é essa palavra mesmo que você vai falar hoje. E o Diácono PR abre falando sobre fé. E eu quero ler com você, pedir para a multimídia preparar aí, o texto que está em Romanos, no capítulo 11. Mas antes de fazer a leitura do texto dessa noite, eu preciso contar um testemunho para você, vai ser rapidinho, mas para edificar a sua fé. E aconteceu comigo, não foi com uma outra pessoa, não, um testemunho real, vivo. Há mais ou menos uns 2 anos eu vinha sofrendo de um mal, irmãos. Vinha sofrendo de uma enfermidade, era uma infecção que eu tinha aqui na região do abdômen. Eu cheguei a fazer alguns exames no Brasil e não foi detectado nada. E de vez em quando uma dor terrível me atacava de madrugada e eu tomava remédio e nada resolvia e eu voltava no médico. E quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos aconteceu de novo umas 2 vezes e eu fui para o médico também para fazer alguns exames e também não foi detectado nada o que era. E eu comecei a orar, eu falei: Senhor, eu já estava 2 anos lutando com essa enfermidade. E quando foi na última ceia, eu cheguei aqui passando muito mal, estava me sentindo bem mal, muitas dores, às vezes até a água que eu bebia já doía muito. E eu fiquei preocupado, eu estava muito preocupado. Eu falei assim: Senhor, é uma infecção grave que eu estou, eu preciso resolver isso. E eu estava fazendo a minha parte, logicamente, no médico. Mas, na última ceia, irmãos, eu fui tomado de uma ousadia pelo Espírito Santo. Eu falei assim: hoje eu saio daqui curado. Eu estava sentindo muitas dores. E no momento em que eu peguei o pão, que eu peguei o vinho, e que eu comecei, na minha mente eu falei assim, Senhor, quando eu mastigar esse pão, eu vou esmagar essa enfermidade no meu corpo. E quando eu comi o pão, comecei a dizer: eu estou esmagando você, a enfermidade do meu corpo. E quando eu bebi o cálice, o vinho, eu falei assim: agora o sangue de Jesus me purifica, as minhas células vão ser renovadas. Irmãos, naquele instante, naquele minuto, a dor sumiu, desapareceu. Voltei para casa, passei a semana toda, voltei a comer coisas que eu não estava comendo mais. Saí com os meus filhos, vamos comer hambúrguer. Eu não podia comer hambúrguer, irmãos. Eu adoro hambúrguer, gente. Eu não podia comer batata frita, eu estava evitando essas coisas. Eu comia, minha esposa ainda falava assim: olha, vai passar mal. Aí era dito e certo, ela falava, né? Maridos, ouçam as suas esposas, viu? É desse jeito, né, Soraya? Ela falava: filho, o Miguel ainda vinha depois. Tá vendo, pai? Minha mãe bem que falou. Eu falei: Miguel, me deixa aqui, pai. Vai orar, menino, vai orar.
Vai ler o Salmo 190, o Salmo 130 várias vezes. Enfim, irmãos, eu saí daqui com fé desta palavra, as dores cessaram e eu passei a semana toda dando glória ao Senhor. Eu falei assim, Senhor, eu vou chegar e vou testemunhar. E eu quero começar dizendo para você, eu não sei como você chegou aqui hoje, se há alguma enfermidade que está te assolando há muito tempo, eu só tenho uma coisa para dizer, eu falo como aquele cego, eu não sei como é que você chegou, só sei que eu fui curado e sei que o Jesus que me curou está aqui nessa noite e pode curar você também. A palavra hoje, o culto está nos levando a falar de fé. Volto a dizer, Diácono PR voltou aqui trazendo para a fé, e eu quero agora que você leia comigo esse texto, fica de pé rapidinho comigo aí, já começa a gerar um ambiente de fé comigo nesta noite. Romanos 11, do versículo 1 ao versículo 6, eu leio aqui na minha versão, diz assim, ora, a fé é a certeza, Hebreus capítulo 11, versículo 1 ao 6, diz assim, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio da fé que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo. Quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Repitam comigo, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Eu quero dizer que tem recompensa de Deus para você nesta noite. Eu quero liberar, poder sentar dando um aplauso ao Senhor, pode aplaudir o nome do Senhor Jesus. O título da mensagem de hoje, anota aí, Rodrigo. Ative a sua fé. Tem coisa boa chegando. Tem coisa nova chegando na tua vida. Ative a sua fé. Eu vim aqui hoje para falar, pastor Kleber, dessa palavra tão pequena, né? Essa palavra tão pequena, 2 letras, fé. Mas uma palavra, irmãos, que muda o destino de uma pessoa. Uma palavra que muda a vida de uma família. A fé. Olha, como Jesus disse assim, creiam em Deus e creiam também em mim. Primeira coisa que você precisa nessa noite para receber aquilo que você está pedindo a Deus, fé. Comece a gerar no teu coração agora um ambiente de fé. Porque nesse culto aqui, o Senhor está nos conduzindo a esta palavra. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus disse, venham a mim os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Isso tem a ver com fé. A caminhada cristã, irmãos, não é fácil. Se alguém disse para você que, olha, vem aceitar Jesus, vem ser um cristão, vem servir a Deus que você não vai sofrer. Mentira. Jesus disse assim, olha, no mundo vocês terão aflições, e olha, não são poucas. Mas tenham coragem, tenham bom ânimo, tenham fé, porque eu venci. Se aquele que venceu está comigo, e se eu tenho a certeza que ele é o Filho de Deus que ressuscitou entre os mortos, ao terceiro dia que está sentado à destra de Deus, eu posso crer que ele vai me dar vitória. Mas pastor, eu estou passando por luta, por dificuldade, a coisa está difícil, irmão. Isso faz parte da trajetória de um cristão. Faz parte da caminhada cristã, as dores, o sofrimento, porque Romanos 5, a palavra fala que a fé produz a tribulação produz perseverança. Irmãos, a tribulação que você passa, que eu estou passando, essa é para fortalecer a nossa fé, a nossa caminhada com Deus. E às vezes nós choramos e ficamos tanto tempo, Senhor. Tem orações que não são respondidas, irmãos. Tem orações que não são respondidas quando você quer. Elas serão respondidas no tempo de Deus. Mas eu creio que Deus tem resposta para orações. E às vezes nós estamos pedindo algo a Deus e Deus não nos concede porque não é aquilo que nós precisamos. Deus nos dá exatamente o que precisamos. Se estamos na presença dEle, debaixo da obediência, Deus nos dá exatamente o que precisamos. Pastor, prova isso na Bíblia, prova.
Jesus disse para os discípulos, todos vocês entrem no barco e atravessem para o outro lado. Através de uma palavra de obediência e de fé, os discípulos entraram no barco e começaram a navegar. E de repente veio uma grande tempestade, irmãos, e o barco quase virava. Eu imagino o sofrimento dos discípulos. Alguém aqui tinha costume de andar de barco? Barcas, catamarã, Rio de Janeiro, alguém? Não? Olha lá, Mônica, Alessandro, família. Eliana, também, Ailton. Atravessar de barco, já pegaram tempestade? Eu já. Dá medo, não dá? Vocês imaginam os discípulos com um barquinho pequeno no meio do mar, e a palavra fala que as ondas eram violentas, o mar se agitava. E eles estavam ali pensando que iam perecer. Peraí, debaixo de uma ordem de Deus? Como isso pode acontecer? Mas eu estou obedecendo, pastor, eu estou fazendo tudo certinho. Eu estou dizimando, eu estou ofertando, eu amo o meu próximo, eu estou lutando para ser fiel e eu estou passando por essa tribulação. Calma, calma. Os discípulos estavam ali, pastor Kleber, achando que o barco ia virar. Irmãos, nos momentos mais difíceis da nossa vida, creia, Deus tem um propósito na tribulação. Os discípulos estavam ali, o barco quase virando, e de repente alguém surge caminhando sobre as águas. Oh, meu Deus! Alguém surgiu caminhando sobre as águas e eles olharam assim, não acreditavam. É um fantasma, disseram. Está escrito, é um fantasma. Preste atenção nisso. Mas de repente, quantas vezes, irmãos, Deus começa a dar o sinal, Deus dá uma nuvem para a gente, como Elias, lá em Elias. Elias disse para o servo assim, vai orar. Fazia 3 anos que não chovia. Por ordem do próprio profeta Elias, ele falava assim, Deus falou, agora é tempo de chover, se apresenta Acabe. E ele foi. E quando ele chegou no monte, ele não havia uma nuvem, mas a palavra estava de pé. Tem uma palavra sobre a tua vida. Aquilo que você espera ainda não chegou, mas há uma palavra. Eu só preciso de uma palavra. Eu não preciso ver circunstâncias, não estou vendo nada. Eu tenho uma palavra. Você tem uma palavra de Deus sobre a tua vida. E a Bíblia fala que o servo voltou e falou assim, Elias, ainda não tem nada. Volta lá de novo, por 7 vezes. Insistência, fala para alguém, insistência. Insista, não desista. Insistência. E aquele menino obedecendo o profeta voltou lá de novo. E na 7ª vez ele olha e fala assim, agora tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E Elias desce, se apronta e vai encontrar com Acabe. E de repente vem uma chuva abundante e acabou com toda a seca naquele lugar. Uma palavra de Deus na tua vida vai trazer a resposta que você precisa. Uma palavra de Deus na tua vida vai colocar tudo que está fora do lugar no eixo. Porque é isso que Deus faz. Amém? Voltando para os discípulos estavam lá no meio daquela tempestade. Jesus surge andando. E de repente Jesus começa a caminhar na direção do barco e apenas um, irmãos, só um, teve fé e andou sobre as águas, que foi Pedro. Mas eu creio que Jesus preparou um grande evento para aquela noite. Seriam 13 homens caminhando sobre as águas, Jesus e os discípulos, todos eles. Porque a palavra não fala que Jesus chamou Pedro. Pedro disse, Senhor, se és tu, manda eu ter contigo. E ele fala assim, venha, saia do barco. O Senhor está te chamando a sair do barco nessa noite. A crer nele. Eu não sei que tipo de tempestade você está enfrentando aqui. Mas quando eu estava em casa, irmãos, agora na parte da tarde, eu sempre pego o texto para meditar um pouquinho. E o Espírito Santo falou para mim, há muitos filhos que precisam ouvir esta palavra, que estão desanimados, que não estão vendo nada acontecer, que parece que as orações não são respondidas. Eles precisam crer, eles precisam ativar a fé. Ative a sua fé. Eu venho convidar você nessa noite a ativar a fé no seu coração, porque você serve a um Deus que pode tudo, tudo. Jesus disse assim, olha, se vocês pedirem tudo em meu nome ao Pai, Ele vos concederá. Jesus faz analogia e fala, se vocês mandarem um monte se lançar no mar, ele vai acontecer. O monte vai se mover de lugar. Fé. Agite a fé no seu coração. Tudo é possível ao que crê. Irmão, sabe o que é a fé? A fé é como uma chave, pastor Kleber. É como uma chave, e eu não posso sair do caminho, certo? Do caminho da salvação. Eu não posso sair. Jesus é o caminho, eu não posso fugir dele. Eu estou aqui caminhando, mas a fé é uma chave
que Deus me permite colocar nas minhas mãos. E na hora que a cruz é tão pesada, que está tudo seco, eu abro uma porta e tem refrigério. Na hora que o pão começa a faltar, eu abro outra porta e vem provisão de Deus. Isso é fé. Eu estou caminhando aqui, estou levando a minha cruz. Senhor, está difícil, Senhor. Usa a fé. Aqui, ó, abre. Use a tua fé nesta noite. O Senhor te convida hoje, use a tua fé. Não há salvação se você não acreditar por meio da fé que Jesus Cristo é o Filho de Deus que ressuscitou ao terceiro dia. Não há salvação sem você acreditar no Senhor. Não há cura se você não acreditar por meio da fé que Ele levou sobre si as nossas enfermidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por causa das suas pisaduras nós fomos sarados. A cruz garantiu a cura para você, a cruz garantiu a resposta para você, a salvação, mas você precisa acessar isso, por meio da fé. Todas as pessoas que Jesus curou, olha para o Novo Testamento, irmãos, olha para o Novo Testamento, todos que Jesus curou, todos, praticamente todos, sem exceção. Jesus perguntava, você quer ser, tem que ter uma resposta, tem a provocação, você quer ser curado? O que queres que te faça? Tem a provocação, o Senhor está te provocando nesta noite, você precisa reagir, dizer, Senhor, eu quero, Mestre, eu creio, seja conforme a tua fé. A fé é tão importante na nossa vida que está escrito, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas pastor, eu estou orando há muito tempo, eu não tenho resposta, está difícil. Como é que eu posso ter fé se Deus não me responde? Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, coloca aí para mim, Rodrigo. 1 de Pedro, capítulo 1, vamos ler do 1 ao 9. Esse texto é tremendo. Preste atenção nisso, irmãos. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus. Tem algum eleito de Deus aqui? Então essa palavra é para você. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos, dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia, na Bitínia, em Orlando, USA, no Brasil, em Gileade. Verso 2, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento do Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz sejam multiplicados a você. Você precisa de graça e paz da parte de Deus? Você precisa de alívio da parte de Deus? O Senhor tem alívio para você nesta noite aqui. Ele tem alívio para você hoje. O seu sofrimento, se você colocar aos pés do Senhor, você vai sair daqui hoje sem carregar nenhum fardo. Tomai sobre vós o meu jugo. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave, diz o Senhor. Verso 3, bendito seja o Deus, o nosso Deus, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais irá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês. Tem herança guardada no céu para vocês. Irmãos, vai valer a pena. Vai chegar a hora, quando o Senhor vier nas nuvens, irmãos, tudo que você tem passado, cada dia de angústia, cada noite de choro, cada sofrimento, vai valer a pena. O Senhor vai chamar o teu nome. O Senhor vai chamar o teu nome e vai dizer, entram no reino bendito de meu Pai. Você suportou bem, você teve fé. Francinei, você teve fé, você suportou bem, você chorou. Eu estava lá do teu lado. Quando você chorava de madrugada, quando você levantava preocupado de manhã, Senhor, como é que está? Olha isso mesmo. Eu estava do teu lado lá, filho. Você suportou, olha. Tudo isso aqui é para você, entra. Há uma herança guardada para mim, para você no céu. Verso 5. Essa herança, irmãos, verso 5 traz a resposta, que mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nós já estamos vivendo o último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação.
Tem dia, irmãos, que a gente vem só pela graça. Tem dias que a gente vem para o culto só pela graça. Mas eu aprendi uma coisa. Vai ter dias que eu vou vir correndo e pulando. Outros dias eu vou vir de joelhos. Outros eu virei me arrastando. Mas eu não deixo de vir. Permaneça. 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 Use a sua fé. No meio da tempestade, use a sua fé. Se levante com voz de autoridade dentro da tua casa e diga: chega! Eu dou uma ordem no nome de Jesus. Chega! Até eu não conheço nenhum outro nome, nenhum outro Deus a quem as tempestades obedecem, somente Jesus. Ninguém. Passamos um furacão, estávamos aqui na igreja orando, todos sabem, né? Circularam uns vídeos aí, acho que o pessoal fez até meme com os nossos vídeos, né, pastor? Eu, o pastor Kleber, o apóstolo, sempre, né? Fizeram meme, mas nós estávamos aqui orando. Irmãos, ninguém foi atingido. Ninguém se perdeu. Olha a igreja aqui, ó, de pé. Nenhuma madeira foi arrancada. A mão de Deus está sobre nós. Amém? Verso 7. Verso 6 de novo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo. Essa fé é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Que palavra! Verso 8, mesmo não tendo visto Jesus, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, vocês creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Quem ama Jesus aqui? Verso 9, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das vossas almas. Ei, crente, deixa eu falar uma coisa para você. Não desanime se a resposta ainda não chegou. Eu tenho certeza que pessoas que estão vivendo tempestades aqui hoje vão ter um encontro surpreendente, porque o homem da Galileia, o homem das mãos furadas, vai caminhar na tua direção e vai acalmar esse vento. Ele vai acalmar essa tempestade. Amém? Nós aprendemos com Salmos, né? Quando a coisa está muito agitada, você coloca a mão no teu coração e fala assim: aquieta-te, ó minha alma. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Aleluia. Eu acabei de contar um testemunho para vocês, né? Mas pastor, eu estou enfermo há muito tempo. Como aconteceu comigo? Deixa eu falar uma coisa para vocês. A Bíblia nos conta a história de um homem que há 38 anos estava enfermo, esperando deitado à beira do tanque. E a palavra fala que o anjo de Deus descia de tempos em tempos e agitava as águas, mas alguém descia na frente dele e era curado primeiro. Porque ali era um plus, né, gente? Era um plus. Amém? Era um plus. O anjo descia, agitava as águas, quem chegava rápido era curado. Mas o homem não conseguia ser curado. Sabe o que isso me ensina? Uma lição, pastor. Às vezes a minha incredulidade não me permite acessar. Mas eu aprendo também com um homem que chegou para Jesus, que o filho dele era endemoniado, e falou assim: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Eu sei que o Senhor pode fazer. Jesus disse: você sabe mesmo? Ele duvidou. Mas ele falou assim: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Às vezes nós precisamos reconhecer: Senhor, eu não estou conseguindo ter fé, mas eu preciso que hoje o Senhor acenda a chama no meu coração, para que eu possa crer e receber aquilo que o Senhor tem para mim. Mas é interessante que às vezes parece que não tem solução, irmãos, e mais uma vez, quem é que chega quando a gente acha que não tem solução? Jesus aparece. Jesus chega diante daquele homem e fala assim: você quer ser curado? E ele fala: Senhor, eu não tenho ninguém. Eu estou falando aqui sobre fé, de repente você está assim no teu lugar aí. Mas eu não consigo crer. Mas esse problema já tem tanto tempo. Deus está falando com outras pessoas, não está falando comigo não. Você está fazendo igual o paralítico. Jesus está perguntando para você: você quer receber? Você quer ser curado, mas a resposta que você dá é outra. Olha, ninguém me ajuda. Ele não perguntou se ninguém ajuda. Ele perguntou se você quer receber.
Você quer ser curado? Esteja atento ao que o Senhor está falando com você. Hoje, por meio da fé em Jesus, que tudo pode, a sua história pode ser mudada hoje. Seja para alguém que está distante, um parente, alguém da sua família. Ei, irmãos, não há limite se você crer, se você acreditar. Isaías 43, 18 e 19, eu já estou caminhando para o final. Já estou no final. Isaías 43, 18 e 19, preste atenção nesse texto, olha só isso. E tem uma canção, né, que diz, uma coisa nova Deus está fazendo. Meu Deus, olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso. Isaías 43, 18 e 19. Não vos lembreis das coisas, mais forte, das coisas, nem considerei as, eis que faço uma coisa nova. Meu Deus. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora mesmo está surgindo. Porventura vocês não estão percebendo? Deus está trabalhando para aqueles que nele confiam. Um povo reunido num lugar pequeno, mas que confia num Deus grande, que controla o universo na palma das suas mãos. Nada é impossível para aquele que crê. Aplauda, aplauda o Senhor. Aleluia, aplauda, mais forte, mais forte. Uma coisa nova Deus está fazendo. Você conhece essa canção? Rios no ermo, caminho no deserto. Meu Deus. Vou cantar aqui não, que já tem o ministério de louvor aí. Ei, crente, para de carregar bagagem. Sabe o que é lembrar das coisas passadas? É carregar bagagem. Não, pastor, porque em 2005 eu era muito feliz, eu tinha tudo. Deixa de carregar bagagem. O que Deus tem para você é maior e melhor do que tudo aquilo que você já viveu. Ei, algumas pessoas receberam aí. O que Deus tem para você é maior e melhor do que tudo aquilo que você viveu. Mas pastor, eu estou sofrendo muito. Calma! Calma, quando você chegar no alvo, na posição que Deus preparou para você, você vai olhar para trás e vai dizer, valeu a pena. Alguém aqui já estudou para concurso público? Eu já estudei muito, irmãos, olha... Estudar para concurso público, né? Lá no Brasil a gente tem, entre os advogados nós temos um termo, né? Uma frase. Concurso público é máquina de moer gente. É doído. A gente passa horas estudando. Eu vou contar um testemunho rapidinho aqui. Pela graça de Deus, irmãos, eu não era nada. Já viu aquele vídeo do menininho da bateria? Eu não era nada, só irmão da igreja, né? Agora eu sou baterista. Irmãos... É só para descontrair, tá, gente? Pra você não dormir aí. Irmãos, quem diria que eu ia chegar onde eu cheguei? A minha vida era muito difícil, foi abandonada por meu pai. Eu e meus 6 irmãos. São 4 meninos e 2 meninas. Irmãos, a nossa vida era muito difícil. Meu pai levou a gente para Nova Friburgo, largou a gente lá num canto, lá no buraco, onde Judas perdeu a capa. Pensa, foi lá. Meu pai levou a gente para lá quando a gente era pequeno. E a vida era muito difícil, muito difícil. Com 13 anos eu fui engraxar sapato na rodoviária para ajudar minha mãe. A minha mãe não trabalhava, meu pai nunca deixou minha mãe trabalhar. Meu pai hoje está na glória. O testemunho é longo, o Senhor Jesus salvou ele, purificou ele. Né? Nós perdoamos ele, cuidamos dele. Eu fui pastor do meu pai, num leito de hospital. Mas isso é uma história para outra hora. Mas o Senhor Jesus transformou a nossa vida de uma forma tão grande. Eu comecei a trabalhar pequeno. Quando eu comecei a namorar com a minha esposa, ela tinha 15 anos. Fui o primeiro namorado dela. Aí depois ela me abandonou, né? Aí tal, a gente ficou um tempo sem se ver, voltamos, aí Deus reencontrou de novo. Não adianta, me jogou fora, o Senhor me exaltou, me levantou, e eu cheguei já, ó. Cheguei assim já. Oi, você, sou eu. Deus me exaltou. Deus exalta, irmão. Posso falar? Tem alguém, olha para os irmãos casados aí. Tem alguém que está com... Quem tem esposa bonita é porque foi fiel em dízimos e ofertas, viu? Eu estou vendo um monte aqui, ó, que foi fiel. Ó, Rogerinho, um monte foi fiel em dízimos e ofertas. Você é jovem,
Jovens, você que querem casar, já tem gente que já está preparada aí, que está sendo fiel, que eu estou vendo, Fernando, permanece fiel. Vocês que querem casar, tem que ser fiel. Você que é feio, tem que ser fiel a Deus. Entendeu? Aí Deus coloca uma pessoa bonita na tua vida. Tem gente que olha, como é que pode isso? É Deus, fidelidade. O pastor Kleber já está agradecendo ali. Aí, ó, tá vendo? Fabinho também. Fabinho, tá calado por quê, Fabinho? Dá glória. Irmãos, tem que ser fiel. Então eu fui muito fiel a Deus, sabe? Em dízimos e ofertas. E Deus me deu uma esposa bonita, abençoada, mulher de Deus. Mas antes, irmão, a minha vida era difícil. Mas quando nós voltamos e nos casamos, para vocês terem ideia, eu ainda estava terminando o meu ensino médio. E Deus me levou, o Senhor me levou para dentro da faculdade de Direito. Nunca eu gostei de ler. Porque eu não fui ensinado a ler. Eu queria trabalhar. Meu negócio era trabalhar. Meu pai falava, tem que ser honesto, só queira o que é seu e ajuda em casa. Só isso, só trabalhar. Mas eu comecei a estudar muito, eu fui para dentro da faculdade de Direito. E eu falava para ela assim, dava vontade de desistir, irmão. Cada livro que era Bíblia, todos os livros de matéria era Bíblia. Direito Civil, era uma Bíblia dessa aqui, para ler. Sei, alguém já viu aquele vade-mecum, né? Grosso, muitas leis ali. E você vai estudar Direito, você tem que estudar muito, tem que ler muito. Eu ficava estudando de madrugada. Mas Deus me exaltou de uma forma tão grande, irmão, que eu falei assim, tudo que eu perdi do meu passado, tudo que eu perdi, a minha infância eu tive que trabalhar na minha infância, então eu não tive tempo de brincar, porque por isso que hoje eu brinco um pouco, né? Às vezes, em casa eu sou meio duro com eles, mas eu brinco com os meus filhos. A gente brinca, a gente zoou ontem mesmo, nós saímos, né, para ver o Lava Chicken, né? Enfim, vamos ver um filme ali, com eles, ele veio o Pedro e o Miguel para ir comigo. Esse aqui, para quem não conhece, é meu filho, gente, Pedro, tá? Sempre me ajuda aqui também. É uma benção ser menino é uma benção. Voltando, para fechar aqui o testemunho, para eu terminar cedo, para você ficar feliz. Olha, irmãos, eu comecei a estudar tanto, que no 7º período de Direito, eu fui aprovado na OAB. No 7º período, as pessoas que estavam no 10º período da nossa faculdade não conseguiram aprovação em 2 concursos. Aí, a gente já estava estudando, eu já estava preocupado, reuni um grupo de amigos, ó, cara, a gente precisa se preparar para a prova, é difícil. Os caras do 10º não passaram. A gente precisa se preparar. Aí teve um abençoado lá, o Sérgio, doutor Sérgio Ribeiro, falou assim, vamos estudar, vamos tentar. Ué, cara, você acha que a gente consegue? Vamos tentar. O máximo que vai acontecer é a gente não conseguir passar. E aí fui conversar com o coordenador, precisava, né, pedir alguns abonos de falta, porque a gente só ia conseguir fazer curso à noite, todo mundo trabalhava. Pedro era pequenininho, bebezinho, todo mundo trabalhava, eu tinha filho. Então, eu comecei a estudar, pagar preço. Paguei preço, irmão. E aí, eu falei assim, Senhor, tudo que eu perdi no passado, que eu não pude estudar, eu vou recuperar agora. Tem muita coisa que você perdeu, você acha que perdeu lá atrás, mas se você confiar em Deus, se você acreditar e obedecer aquela palavra, esforça-te e tenham coragem. Tudo aquilo que você acha que perdeu vai se manifestar na tua vida em dobro, em triplo, em quinto, a 30, 60 e a 100 por 1 vai acontecer. E aí está lá o pastor Edson com um grupo de amigos na faculdade estudando, e o coordenador falou assim, olha só, vocês querem fazer a prova da ordem? Não vou liberar. O pessoal do 10º não passou. Eu falei assim, doutor, deixa a gente tentar. Tudo bem, pode tentar, mas eu não vou abonar falta não. Fomos lá, tentamos, todo mundo passou do grupo. Opa, são 2 fases na OAB. 2 fases. A primeira fase é só escrita. A segunda fase, a primeira fase é só escrita, é muita lei. A segunda fase é discursiva. Você precisa responder as questões e fundamentar com um código que não seja marcado, limpo, novo. Tá? Não pode ser aquele com cola, não, eles verificam. Passamos, aí o coordenador tentou brecar a gente, porque falou, não pode, como é que esses caras do 7º passaram e o 10º não passou? Vai dar ruim para a faculdade, tira esses caras. Aí eu fui na presidente da faculdade, contei para ela o que aconteceu, mostrei a aprovação, ela falou assim, se vocês passarem vai ter churrasco para vocês, vai ter festa, vocês vão ser... A gente vai fazer tudo, pode ir. Passou por cima do coordenador, fomos, com a missão. Aí o coordenador disse para mim no corredor, você foi falar com a presidente, né? Se vocês não passarem, todo mundo vai ser reprovado. O homem se levantou. Era aquele gigante, né, pastor? Ibis Benob, já ouviram falar dele? 6 dedos nas mãos e nos pés. Não era gigante comum, não. E eu falei para minha esposa assim, e agora? Vamos embora. De madrugada, irmão, 3 horas da manhã, estava lá, assistindo jurisprudência, anotando.
Senhor, Tu és o meu Deus, o meu pastor, o meu Senhor, o meu Salvador. Não vai me deixar envergonhado. O Senhor não me deixará envergonhado. Eu comecei a estudar. Irmão, chega o dia da prova, a gente está lá. Eu entrei confiante. Quando chegou na hora da prova, a questão mais importante, que era a peça. Você tem que criar uma peça do nada. Com papel e caneta, está lá só a peça. Você tem que desenhar a peça, botar toda a estrutura da peça. É muito difícil isso. Eu falei, Senhor, e agora? O mais difícil era identificar a peça. Quando eu bati o olho, eu fechei, orei. Quando eu bati o olho na peça, irmãos, eu falei assim, não é possível, eu sei a resposta. Eu sei que peça é essa. Está muito fácil. Aí veio o diabo me soprando. Não, esse aí não, hein? Está muito fácil. Eu falei, não, esse aqui. Fiz, irmãos, minha nota, 8.8. As pessoas passavam, quem passava com 6, 7. Eu fiquei com 8.8. Cheguei na faculdade, quando saiu a nossa nota de aprovação, pergunta à minha esposa, eu pulava dentro de casa, dava salto. Deus é fiel, Deus é fiel. Resultado, minha foto está estampada na revista da faculdade que foi publicada. Aprovado em Direito no 7º período, doutor em Direito no 7º período. É para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Louvado é o nome do Senhor. Por que eu estou contando isso aqui? Para edificar a tua fé, para mostrar que às vezes você está lutando, está remando, parece que não sai do lugar. Continua, porque Deus vai te conduzir a um ponto mais alto e o nome dele vai ser exaltado através da sua vida. Não é o fim, irmão, não é o fim. Não se esmoreça, não, levanta a tua cabeça. E aqui eu vou fechar com esse mesmo texto. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora mesmo já está saindo a luz, porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Você sabe o que significa caminho no deserto? Escape, estratégia. Tem alguém precisando de estratégia aqui? Eu estou no deserto caminhando, Senhor, não tem... De repente surge um caminho. O anjo vai mostrar para você, por aqui, filho, aqui, ó. Deus vai te dar estratégia para você vencer essa luta, essa batalha, para você sair dessa situação, para você conseguir esse contrato que você está pedindo. Deus vai te dar estratégia. Mas aí não para, o texto não para ainda. Eis que porém um caminho no deserto, saída para situações difíceis, escape, livramento. E aqui eu vou fechar. E rios no ermo, provisão em tempos de escassez. Rios em lugares, provisão de Deus em tempo de escassez. Sabe o que significa isso, rios no ermo? É quando o profeta Elias chega para aquela mulher e fala assim, o que você tem em casa? Deus mandou vir aqui e disse que você vai me sustentar. Eu? Deus mandou vir aqui. Estou parafraseando, tá, irmãos? Deus me mandou vir aqui. Você vai me sustentar. Eu não posso te sustentar, profeta. Eu estou morrendo. Estou indo embora da América. Profeta, eu estou indo embora. Só tem um pouquinho de farinha. Vai ser o último bolo. Vai ser o bolo que a gente vai comer dentro do avião voltando. Estou metendo pé, profeta. E aí, ele fala assim, não, faz isso não. Faz o seguinte, faça primeiro para mim. Entrega o que você tem, que a farinha da tua panela não vai acabar. O azeite da tua botija não vai secar, até que o Senhor faça chover sobre a terra. Olha só o que Deus vai trazer na tua vida, vai, irmão, vai cobrir tudo o que você está esperando, que você está buscando. Deixa eu falar uma coisa para você, entrega esse pouco que você tem. Pastor, eu tenho um pouquinho só de fé, a minha fé foi o combustível só para chegar no culto. Entrega esse pouco que você tem hoje. O Senhor está dizendo para você, a farinha da sua panela não vai acabar, o azeite da sua botija não vai secar. A multiplicação de Deus, seja na tua saúde, seja na tua família, seja nos teus sentimentos, seja nas suas finanças, onde você precisar, o Senhor vai colocar um caminho no deserto e rios no ermo na sua vida. Quem crê? Quem crê? Quem crê? Quem crê? Preciso de algumas pessoas para crer nisso aqui. Fica de pé, igreja, dando glória ao Senhor. Dá mais um aplauso ao Senhor Jesus. Antes do ministério subir aqui, eu quero orar com você. Irmãos, aí no seu lugar mesmo, você que está com uma causa impossível,
De repente você chegou com uma enfermidade. Se de repente você está sendo assolado por algo, por um problema, e você não consegue se livrar disso. Hoje, se você tiver fé, Deus vai mudar o teu cativeiro hoje. Amém? Levanta a tua mão aí comigo aí, vamos orar aqui. Eu quero orar. Pastor Kleber, vem aqui, pastor. Faz essa oração aqui de poder, aqui de fogo, sobre a igreja. Irmãos, conecta a tua mente agora com o Senhor. Esquece de tudo, esquece as contas. Esquece os problemas, esquece a dor, esquece agora e se liga no trono da graça de Deus, porque o Deus que tudo pode está aqui nesta noite. O Senhor está dizendo, eis que faço uma coisa nova. Deus tem uma coisa nova para realizar hoje na tua vida. A semana foi difícil, a semana foi cansada, esse mês foi difícil para você, só Deus sabe como é que você está. Só Deus sabe o que você está vivendo, mas eu tenho uma coisa para te dizer. Aquele que anda sobre as águas está aqui. Aquele que acalma a tempestade está aqui nesta noite. Aquele que deu vista ao cego está aqui nesta noite. Aquele que curou a mulher hemorrágica está aqui nesta noite. É uma hora de você se levantar e ativar agora a sua fé para receber aquilo que Deus tem para você. Poderoso e glorioso Deus, amado Jesus, depois de uma mensagem dessa, Senhor, uma mensagem que nos faz recordar tudo aquilo que nós tínhamos, tudo aquilo que nós almejamos, tudo aquilo que está bloqueado, mas hoje, Senhor, o Senhor veio com essa mensagem, Pai, para nos falar que se nós ativarmos a nossa fé, o Senhor vai cumprir tudo aquilo que está nos nossos corações, conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Em nome de Jesus, ó Pai, abre os céus nessa noite, derrama a sua unção poderosa, Senhor, ativa a fé dos meus irmãos, ó Pai, ativa a fé de uma forma sobrenatural, ó Pai amado, a ponto de eles olharem para a parede e já verem a saída, a ponto de eles olharem no lugar onde não existe porta e passar pela porta, Senhor, em nome de Jesus, aonde eles olham para o passado, Pai, e vejam tudo aquilo que eles perderam e aquilo não vai fazer mais falta, porque hoje o Senhor faz coisas novas na vida de cada um. Acrescenta a fé, Senhor. Nós temos que pedir a fé para Ti, Senhor, acrescenta a fé nas nossas vidas, acrescenta ousadia nas nossas vidas, acrescenta, Senhor, mais da Tua presença nas nossas vidas, ó Pai. Pai amado, porque o Senhor é o Rei da Glória, o Senhor sabe todas as coisas. Cumpre o seu querer, Senhor. Ah, Senhor, o Senhor tem projetos para nós, o Senhor tem prosperidade para nós, o Senhor tem unção para nós, o Senhor tem sabedoria para nós, o Senhor tem a Tua presença para nós. Cumpra o seu querer, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. E todos neste lugar, ó Pai, receberão uma porção da Tua glória, em nome de Jesus. Sejam ativados em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.